nossos defeitos, do nosso caráter. E tens, ó Deus, estendido a tua mão e tem nos dado o perdão, Senhor, do qual nós nem merecemos. Mas tu tens, Senhor Deus, olhado para nós com o teu olhar, Senhor, de piedade, Senhor. E tem, ó Deus, nos perdoado, Senhor. Que nós possamos nesta noite, Senhor, entender, Pai, a nossa verdadeira identidade em Ti. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vou continuar um pouquinho aqui com vocês. E vou falar um pouquinho dessa máscara. Tá queimando aqui meus olhos. Eu vou tirar porque eu tô por causa do suor. Eu vou estar ministrando. E eu vou estar tirando a máscara. Vocês vão estar vendo aqui. E mostrando para vocês que desde o princípio, Deus ele criou o homem para que se relacionasse com ele de uma forma transparente, de uma forma pura e sem máscara, como verdadeiramente Deus é e o homem que Deus deseja que ele seja. E desde o princípio Deus criou um jardim maravilhoso chamado Jardim do Éden, que vocês conhecem. E lá Deus colocou o homem, deu nome para esse homem, chamou esse homem de Adão. E disse para Adão, e todos os dias à tarde Deus ia nesse jardim. Vânia, por favor, me dá um espelho aqui, porque senão eu não estou vendo nada com nada. E Deus deu um jardim para esse homem. Todas as tardes Deus ia, no cair da tarde, e se relacionava com esse homem. E conversava com ele face a face, né? Como eu estou lhe vendo aqui, como a gente está se vendo uns aos outros. E Deus falava com esse homem, entrava na intimidade, no coração dele. E era assim que Deus queria que fosse com a gente, que permanecesse essa comunhão eterna. Mas ao longo da história, o homem, quando ele conheceu o pecado, ele começou a se esconder de Deus. Começou a usar essas máscaras. Obrigada. Não, tá bom. Começou a usar as máscaras desde o princípio. E a primeira vez que o homem se escondeu de Deus foi quando ele pecou. Ele comeu da árvore do conhecimento, né? O fruto da árvore. E quando Deus se aproximou do homem, quando ele ouviu os passos de Deus no cair da tarde, ele disse: já vem o Senhor. E ele se escondeu juntamente com a sua companheira nos arbustos, né? E colocou uma veste com as folhas de uma parreira. E quando Deus olhou para aquele homem, e Deus perguntou: Adão, por que você se esconde de mim, né? O que é que está acontecendo? Na verdade, quando o homem descobre o pecado, ele começa a se sentir sujo. E ele acha que ele não tem capacidade, ele não é merecedor de se chegar até Deus. Mas eu queria dizer para você que da mesma forma que Deus, ele colocou até um jugo sobre o homem, sobre Adão e sobre Eva, mas Deus ele deu a oportunidade do homem, a oportunidade de se reconciliar novamente com ele e se relacionar com ele sem máscara, através de Jesus. Amém? Através de Jesus a gente consegue se relacionar com Deus sem uso das máscaras. E se eu for falar para vocês o que é a palavra máscara, máscara significa fantasia e significa também disfarce. Um disfarce que a gente usa para se esconder das pessoas. Na Bíblia também houveram homens que foram disfarçados, que usaram máscaras. Máscaras de diversos tipos de áreas da vida deles, como por exemplo, máscara do orgulho, a máscara do homem alegre, do homem feliz, que na verdade não é, o que muitas vezes a gente também nós usamos. E a máscara, na verdade, ela surgiu
Há muito tempo atrás, existem várias culturas, né, que usam a máscara. A cultura grega usava a máscara no teatro grego, né, para representar os personagens. Das mulheres, as máscaras cômicas muitas vezes, porque as mulheres elas não eram consideradas cidadãs naquela época, e os homens usavam as máscaras para poder representar a figura das mulheres. Com o passar do tempo, existia também algumas máscaras que eram engraçadas e que os gregos diziam que fazia parte do teatro cômico, que até hoje a gente ainda vê isso. Outra cultura que usa muito máscara e ainda continua usando até os dias de hoje é a cultura indígena. E nós sabemos que a máscara na cultura indígena, como em outras culturas também, como japonesa, elas têm um significado demoníaco. Eles usavam as máscaras, os índios, para cultuar as entidades. Comemoravam nas festas pagãs, nos rituais indígenas. As máscaras eram usadas para trazer a colheita, né, a fertilidade da terra também, mas eram usadas também para afastar os maus espíritos. Então, ainda hoje, nos dias de hoje, nas tribos que a gente conhece, mesmo nos dias atuais, pleno século 21, os índios ainda fazem rituais com essas máscaras. E essas máscaras representam, muitas vezes, os demônios que eles cultuam ao longo da vida deles. E eles dizem trazer proteção, que na verdade não é proteção. Mas eu não vim aqui falar sobre essas máscaras. Eu vim aqui falar sobre outras máscaras. No mundo da cultura jovem, dos jogos japoneses, por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes vocês como jovens entram em vários tipos de jogos na internet e vocês muitas vezes não sabem que os personagens daqueles jogos, eles estão utilizando máscaras demoníacas, principalmente os jogos japoneses. Tem uma máscara que nos jogos do Japão, que eles usam, uma máscara, é uma imagem de uma raposa, é feminina até, e muitos personagens usam, né? Personagens que usam máscara de dragão. Na cultura japonesa, o dragão, o rei dragão do mar, que eles dizem, é o rei que representa a mulher. Olha só, é um rei que representa também uma mulher, rei e rainha, a mulher possuída de ciúmes, sem controle, nos ciúmes, né, que ela tem. E essa máscara, normalmente ela é vermelha, com chifres, é uma coisa horrível dentro dos jogos. E a gente muitas vezes utiliza isso sem saber o porquê. Eu fiz algumas pesquisas, eu fiz uma pesquisa sobre esse tipo de máscaras e eu fiquei escandalizada, gente. Na cultura japonesa, elas são usadas em várias ocasiões, certo? Nesses rituais e cerimônias também tradicionais. Existe uma festa no Japão em que eles usam máscara nas ruas. Todas essas máscaras que eu acabei de falar para vocês, principalmente as utilizadas em animes, que muitos de vocês gostam de assistir, e mangás, né? Quantos e quantos jovens não adoram mangás? Eu trabalho com alunos que desenham mangás maravilhosamente. Mas todas aquelas máscaras e aquelas representações de mangás têm uma simbologia demoníaca, que a gente precisa entender, que muitas vezes a gente está atraindo isso para dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, por onde a gente anda. Esses jogos, né, e essas máscaras são utilizados na maioria dos jogos japoneses, não só japoneses, outros jogos também. Mas não é só dessas máscaras que eu vim falar hoje. Eu vim falar hoje de que se as pessoas conhecessem na verdade como Deus nos conhece, como elas ficariam escandalizadas. Por que eu estou falando isso? Porque se as pessoas pudessem ouvir os nossos pensamentos, pudessem entender o que passa dentro do nosso coração, as vozes que nós abafamos muitas vezes dentro de nós, e escutar todos os desejos do nosso coração, eu acho que todo mundo ficaria muito escandalizado, seria um assombro. E graças a Deus que ninguém escuta, né?
porque seria terrível. E por quê? Porque a gente quer uma coisa e faz outra. Na verdade, a gente deseja ser uma pessoa e representa ser outra pessoa. E quando a gente faz isso, a gente está usando máscaras. A gente exige aquilo de nós mesmos, mas que mesmo a gente não pratica, né? A gente não consegue nem sequer responder às nossas próprias perguntas. Então, quando a gente tiver coragem de confrontar a nós mesmos, é que nós vamos tirar as nossas máscaras. E o que é que eu vou falar para vocês hoje sobre máscara dentro do contexto que a gente vive espiritual? Na Bíblia, vários homens da Bíblia usaram máscaras. Um deles foi Pedro. Pedro usou a máscara da autoconfiança. Ele se achava o homem, né, que não jamais iria trair o Senhor, jamais ele iria negar a Jesus, né? Ele se achava autoconfiante demais. Só que na verdade era só uma máscara, né? No fundo ele sempre tinha dúvidas. Ele era um covarde, ele era um medroso. Quantos de nós também não usamos essas máscaras? Outro homem que usava máscara, não usou máscara, mas usou um véu. O próprio Moisés. Quando Deus entregou para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos e disse para Moisés ensinar para o povo tudo que ele estava no coração dele a respeito da construção do templo, a respeito da arca da aliança. E Moisés recebeu todas aquelas instruções. E quando ele desceu do monte, havia a glória de Deus no rosto de Moisés. A glória era tanta, resplandecia de uma forma tão intensa, que as pessoas, os homens, a igreja, quando viu o povo de Israel, disse: eu não aguento olhar para Moisés, porque a glória de Deus reflete muito. E dói até na minha visão, eu não consigo. E de repente, com o passar do tempo, Moisés subia aos montes de vez em quando para conversar com Deus. Lá ele tirava o véu. Não era máscara, mas era um véu. E com o passar do tempo, a glória do Senhor ia se desvanecendo. O que é isso? Ia se apagando da vida de Moisés. Com o dia a dia, com os afazeres, com as prioridades dele, com o que estava no coração. Não brilhava tanto assim. E Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, diz que nós não devemos ser como Moisés, que colocava sempre o véu para as pessoas acharem que ele estava com a mesma glória e que a glória de Deus resplandecia nele. Então ele usava o véu, mas na verdade não tinha essa glória de Deus mais. Mas ele usava para as pessoas no dia a dia. Ou seja, ele se enganava, né? Era vaidoso, achando que Deus um dia revestiu ele de glória lá no monte e essa glória ia ficar para sempre no homem. Mas não ficou. Outra pessoa que se enganou em relação à máscara, né? Foi quando Samuel foi escolher o rei, o novo rei que ia ficar no lugar de Saul, que era o rei Davi. E ele foi lá na casa de Jessé, dentre os filhos de Jessé. E ele chegou lá dentre os filhos de Jessé. E um dos filhos ele achou lindo demais, né? Poxa, eu acho que esse é o rei, né? Eu acho que esse é o rei que vai reinar em Israel. E Deus disse para Samuel: Samuel, você está apenas impressionado com o exterior, com o que você vê por fora. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo com o coração, né? Então muitas vezes quando a gente se coloca dessa forma, a gente também está se vestindo com uma máscara. Como é que os jovens de hoje se vestem com máscara? A máscara da vaidade. Porque hoje em dia, gente, todos os jovens querem ser vaidosos. A quantidade de academias que tem aberto nas cidades, nos bairros da gente, em cada esquina tem uma academia. Isso não é ruim, porque é bom para a nossa saúde. Mas a partir do momento quando a gente transforma essa ida até as academias, essa fissura, né, em malhar o corpo, em se sentir bem, né? Se sentir muito mais bem para que as pessoas possam ver e não para que realmente o seu corpo deseja ou necessita.
Quando passa dos limites, aí passa a ser vaidade. Porque as prioridades vão se perdendo. Você deixa de ler a palavra de Deus, você deixa de ir para a igreja, para a academia, você prefere estar sempre malhando. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma aluna que ela está tão fissurada na academia que ela está frequentando umas consultas com psicólogo. Por quê? Porque ela fica o tempo todo querendo largar cedo para poder ir para a academia. E eu digo, você não vai para academia, você não vai largar cedo hoje. Ela chora, ela se desespera. Mas eu preciso malhar. Eu disse, mas meu amor, seu corpo é perfeito, não precisa disso. Ela disse, mas professora, isso é uma necessidade que eu tenho. Porque quando eu estou malhando, minha mente, meus pensamentos ficam todos lá. Eu não consigo pensar em nada ruim. Lá eu me tiro todo o estresse. Todas as emoções que eu vivo durante o dia, tudo que está me aperreando, eu deixo lá. Isso é de uma forma tão intensa, minha gente, que ela está doente. Vocês acreditam que ela sai da escola e ela vai para o Miguel Arraes, dá várias voltas naquele Miguel Arraes. Sabe por quê? Porque a academia está fechada, só abre às 2h e ela larga às 12h30. Então, ao invés dela ir para casa, ela fica correndo. Muitas vezes eu vou almoçar, ela está correndo pelo bairro. E isso é sério. E quando começa a estar nesse nível, ela precisa de tratamento. Isso é o quê? Vaidade. É o pecado que é levado aos extremos. E ela usa o tempo inteiro dessa máscara de menina perfeita, de corpo perfeito, porque é isso que a sociedade quer que a gente seja. Pessoas perfeitas. Mas nós não somos perfeitos. A gente tem que agradecer a Deus com aquilo que a gente tem. Precisamos cuidar do nosso corpo, sim. Precisamos frequentar uma academia, se houver condições, sim. Mas tudo dentro do bom senso, tudo dentro de uma normalidade e não de uma coisa exagerada. Outra máscara, né? A máscara da hipocrisia. Quantos de nós, muitas vezes, somos hipócritas? Dizemos estar sentindo uma coisa que a gente não está sentindo. Representamos ser uma pessoa sem ser. Postamos coisas nas redes sociais que muitas vezes está tão longe da nossa realidade. Postamos lugares, comidas, restaurantes maravilhosos, né? Passeios maravilhosos. E agora, além das postagens, né, que fazem o sucesso, tem os TBTs, né? Que a gente posta. É legal? É legal a gente postar, relembrar as coisas. Mas o que é que a gente está vivendo hoje? O que tem para hoje? O que é que Deus está nos oferecendo para hoje? É isso que eu tenho que entender, que eu tenho que viver e que eu tenho que aceitar. Se eu não estou aceitando, se eu preciso mudar, vou mudar em muitas coisas. Vou mudar os nossos hábitos, mudar meu pensamento. Mas eu não vou usar uma máscara que não me pertence, de uma pessoa que eu não sou ou de uma vida que eu não tenho. Eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo, preciso ser autêntico comigo mesmo, para eu poder enxergar a Deus. Porque por mais que a gente queira ser uma pessoa que nós não somos, Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, Ele conhece tudo o que se passa dentro de nós. Então nós nunca enganaremos a Deus. Podemos enganar a qualquer pessoa do nosso lado, mas a Deus nunca. E o que é que Deus tem pedido para a gente hoje? Que a gente tire as nossas máscaras. Que a gente possa se despir dessa pessoa que não é nós, que não sou eu, nem é você. Mas a gente se vista de uma identidade que Deus formou em nós. Temos dificuldades? Temos. Não temos a família maravilhosa? Não temos, mas foi essa que Deus nos deu. Não temos um lugar maravilhoso para morar, mas foi essa casa que Deus te colocou. Eu não tenho que ter vergonha da minha casa. Eu não tenho que ter vergonha dos meus familiares. Eu não tenho que ter vergonha de apresentar a minha vida para as pessoas, porque essa é a minha vida. E isso é duro, é difícil, bem difícil. Mas, assim como Jesus, Ele enxergou o coração, que a gente possa enxergar também o nosso coração. E a partir de hoje dizer, Senhor, eu quero ser aquilo que Tu queres que eu seja. Eu quero ser essa pessoa, com todas as falhas, todos os defeitos, né? Estressada,
muitas vezes nervosa, que se irrita, né? Impaciente, mas sou eu. Essa sou eu. Então eu tenho como mudar? Tenho como mudar. Mas isso é uma coisa gradativa que você e Deus vai saber resolver. Mas você não pode se disfarçar de alguém que você não é. Porque vai chegar um dia que a máscara vai cair. Aí vai se tornar muito mais feio para a gente. Porque todo mundo vai saber quem nós somos. Eu digo isso porque eu trabalho com jovens todos os dias. Eu trabalho numa escola que tem 1.268 jovens. Eu muitas vezes fico nos 3 turnos, com essas características praticamente de quase todos. E sei o nome de quase todos. E às vezes as meninas me perguntam: ô Leda, como é que tu sabe o nome de todo mundo da escola? Porque além de me relacionar com os alunos, como professora, coordenadora, seja lá como eu esteja na escola, a função que eu esteja exercendo, eu me relaciono com pessoas. E quando a gente trabalha com pessoas, a gente consegue enxergar muito mais do que elas representam para a gente, do que das imagens que ela passa para a gente. Isso está muito sério. Os meninos me procuram, conversam comigo porque tem uma relação de amizade. E o que é que eu percebo, gente? Eu estava conversando hoje com a pastora. Eu estava dizendo, a busca, né? A necessidade por respostas está tão rápida que os jovens não estão mais procurando, muitas vezes, nem os psicólogos. Estão procurando, muitas vezes, as inteligências artificiais, as IAs. Vocês sabem disso? Acho que vocês sabem, né? Tem uma série de jovens que estão baixando aplicativo no celular e falando com IAs. Desabafando, falando da sua vida, das suas angústias, das suas emoções. E eu pergunto para as meninas, por que vocês nunca mais foram me procurar? O que está acontecendo? Não, professora, é porque a gente agora tem uma nova amiga virtual. A gente está se relacionando com a IA. E ela responde tudo para a gente. Então, quando eu estou nervosa, quando eu estou com crise de ansiedade, eu vou para ela, pergunto tudo para ela. E eu fiquei curiosa para saber, né, quem é essa IA que está tomando conta dos telefones das meninas e dos meninos. E eu fui procurar saber e realmente existe, né? Existe. Tem uma IA chamada Luzia. Alguém conhece? Levanta a mão. Tá vendo? Todo mundo conhece Luzia, né? Essa é a mais comum, né? Essa é a mais conhecida de todas, né? Tá vendo que vocês conhecem? E eu disse para minhas alunas, como é que vocês conseguem esconder isso dos pais? Aí ela abriu o celular dela, abriu uma pasta, outra pasta, outra pasta, outra pasta, 10 pastas. Porque tinha segredos que ela falava com a IA tão escondidos, né, que os pais não poderiam saber. E é assim que essa geração, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque as IAs, elas estão colhendo informações sobre a sua vida. Toda a sua vida está dentro de um computador. Tudo, sua família, seu jeito de ser, suas emoções, seus desejos, os seus pecados, tudo. Um computador está sabendo mais do que sua mãe, mais do que seu pai e principalmente mais do que o Senhor. Porque as pessoas estão deixando de procurar o Senhor, muitas vezes, para estar se aconselhando nas redes sociais ou então nos aplicativos. E essa máscara a gente precisa tirar, porque Deus quer nos relacionar-se com a gente todos os dias, vir pessoalmente como Ele fez com Adão, face a face, olhar nos nossos olhos, olhar nos seus olhos e dizer: eu conheço você, você foi feito para o louvor da minha glória, eu não quero te ver nessa condição, você vai passar por isso, porque eu te sustento, sou eu que te dou a força, sou eu que te dou o alimento, sou eu que te curo, que curo tuas feridas, as feridas da tua alma. E Deus quer ser esse Deus muito mais que um Deus, Ele quer ser nosso amigo. Amém? Então vamos hoje
entender essa realidade e que hoje o Senhor possa arrancar, né, as nossas máscaras e plantar no nosso coração a identidade dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Fecha teus olhos. Coloca diante de Deus a tua vida.